amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. O salmista, ao escrever o Salmo 115, diz o seguinte: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o amparo e o seu escudo. É interessante que o salmista diz, olha, se perguntarem onde está o nosso Deus, Ele está nos céus. Porque eles olham para deuses feitos por homens, de prata e de ouro. Têm olhos, mas não veem nada. Têm boca, não falam nada. Têm pés, têm mãos, mas nem do seu sítio eles saem. Por outras palavras, o salmista está a dizer, mas nós queremos num Deus todo-poderoso, que está no céu. O Deus dos deuses, o Deus altíssimo, do qual enviou o seu Filho a morrer naquela cruz por cada um de nós. O qual deu o seu Filho a pagar o preço que nenhum de nós poderia pagar para ter novamente reconciliação com Deus. E apesar do mundo olhar para vários ídolos, apesar do mundo muitas vezes fazer quilómetros e quilómetros para adorar um bocado de pau, um bocado de gesso, até pode ser de prata ou de ouro, é aquilo que o salmista diz, eles não fazem rigorosamente nada. Simplesmente são coisas inaptas, são coisas sem sentido algum. E o salmista vai mais longe, e aqueles que os adoram são iguais. Porquê? Não estão a fazer rigorosamente nada. Mas nós que queremos num Deus vivo, que apesar de ter vindo a este mundo, Ele deu a sua vida, Ele foi cravado naquele madeiro, Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e está junto de Deus Pai por toda a eternidade. E esta é a nossa esperança, que um dia o Senhor irá voltar para nos vir buscar e nos ares iremos nos juntar com Ele. Esta é a nossa esperança, porque nós temos um Deus que age, um Deus que enquanto veio a este mundo, Ele agiu, Ele olhou, Ele tocou, Ele falou, Ele mostrou quem era, Ele curou. E Ele dar a sua vida naquela cruz, ao morrer, Ele nos dá vida e vida eterna. Nós olhamos para uma cruz, mas uma cruz vazia. Olhamos para um símbolo do qual o nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado, mas Ele não ficou lá crucificado. Assim como nós olhamos para um sepulcro e olhamos para um sepulcro vazio. Porquê? Porque Ele ressuscitou. E esta é a nossa alegria. Enquanto nós tomamos os símbolos, nós recordamos exatamente isso. O sacrifício de Cristo. Aquilo que Ele pagou, o preço que Ele pagou, a dor que Ele suportou para que hoje todos juntos possamos adorá-lo e louvá-lo e a Ele seja dada toda a honra e toda a glória para todo sempre.
até que Ele venha. O Senhor diz, olha, fazei isto em memória de mim, até que eu venha. E como o salmista diz, onde está o nosso Deus? Quando perguntarem onde está o nosso Deus está no céu. E Ele é o Deus Todo-Poderoso, do qual pode fazer tudo, do qual Ele é imutável. Para Ele nada é impossível. E um dia estaremos juntamente com Ele. Mas até lá, o Senhor diz então que devemos tomar parte destes símbolos. O pão, não tem nada especial neste pão, não tem nada de especial neste vinho, mas são meros símbolos para recordarmos o corpo de Cristo. Ao tomarmos o pão, recordamos aquele corpo que foi crucificado. Ao tomarmos o vinho, recordamos o sangue precioso que foi derramado até à sua última gota. Então, enquanto tomamos os símbolos, como o apóstolo Paulo, quando escreve a Coríntios, diz, examine-se o homem a si mesmo. Ninguém é impedido de tomar estes símbolos. E se hoje aqueles que estão aqui, se já um dia entregaram a sua vida a Cristo, já um dia desceram às águas do batismo, dando testemunho exatamente dessa decisão por Cristo, o Senhor convida a tomarem parte destes símbolos. Mas enquanto os símbolos vão ser distribuídos, vamos examinar a nós mesmos, vamos falar com o nosso Deus, vamos pedir que o Senhor possa perdoar exatamente aquilo que nós temos ofendido o seu nome. Eu vou pedir à família Vasconcelos, como sabem, cada mês nós temos uma família a que oferece e trata de todos os produtos da ceia. Vou pedir também ao Renato que e a sua esposa possam chegar, que vão ajudar na distribuição. Enquanto continuamos a louvar o nome do nosso Deus, os símbolos vão ser distribuídos. Os copos transparentes têm vinho também e os copos brancos têm sumo para aqueles que desejarem. E mais uma vez, enquanto os símbolos vão sendo distribuídos, enquanto continuamos a louvar o nosso Deus, vamos examinar a nós mesmos, para que, com o coração puro, perante o nosso Deus, nós possamos louvá-lo e adorá-lo. E, acima de tudo, estar gratos, porque Ele deu a sua vida em nosso lugar. Vamos. Cruz de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem para mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei
padeceu e por mim lá morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Mas um dia Ele vem nos buscar. Ele vem nos buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. E sei que, entretanto, chegaram algumas pessoas. Já todos têm os símbolos. Como eu disse, o próprio apóstolo Paulo, quando escreve à igreja em Corinto, ele diz: aquilo que eu recebi do Senhor, isso eu quero transmitir. E que o Senhor tinha dito: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Então, ao tomarmos parte deste símbolo, que é o pão, nós estamos a recordar exatamente o sacrifício de Cristo, aquele corpo que foi crucificado, o seu lado que foi rasgado em nosso lugar. E antes de tomarmos parte todos juntos, eu vou pedir ao Dinei que nos possa dirigir em oração. Deus querido, nós queremos, ó Pai, agradecer ao Senhor, Pai. Agradecer pelo Teu amor, ó Pai, incondicional por nós, ó Deus. Deus, o Teu amor, ó Deus, por ter enviado o Teu único Filho, ó Pai, aqui à terra, para derramar o Teu sangue, ó Deus, por amor a mim, Pai. Muito obrigado, ó Deus, obrigado porque temos o privilégio, ó Deus, de celebrarmos, ó Pai, a Tua vitória, Pai, na cruz, Deus. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, amém, Pai. Tomemos então juntos o pão. E do mesmo modo que o Senhor Jesus deixou o pão,
Ele também deixou um cálice, o vinho. Ele diz: fazei isto em memória de mim. Isto é o símbolo de uma nova aliança em Jesus Cristo. Então, antes de tomarmos juntos este cálice, que representa o sangue que foi derramado naquela cruz, vou pedir ao nosso irmão Jorge que nos possa dirigir uma oração. Bendito Deus nosso Pai, obrigado, Pai, pela salvação, Pai. Obrigado porque naquela cruz nós éramos os pecadores, Pai, mas o Teu amor é imenso. Ó bendito Deus, nós Te agradecemos a salvação, Pai. Os nossos pecados ali, cada cravo, Pai, cada espinho, até a própria lança, era para nós, Pai. Bendito Deus, obrigado, Pai, porque neste momento nós estamos a lembrar-nos, conforme Tu disseste, do sacrifício na cruz por nós, Pai. Que nós possamos honrar, Pai, o Teu nome e possamos ser a testemunha que Tu queres que nós sejamos para o mundo que não Te conhece. Ó bendito Deus, neste momento, no símbolo do vinho que representa o Teu sangue, que cada um conscientemente realmente verifique o que foi feito na cruz e aquilo que representa o amor da salvação, Pai. Tudo isto peço e agradecido estou em nome do nosso Cristo amado. Amém. Tomemos então juntos o vinho. E apesar de neste momento estamos a recordar algo que foi doloroso, algo que foi bem pesado, aquelas horas todas que o Senhor sofreu, ao mesmo tempo é um motivo de alegria. Porquê? Porque Ele ressurgiu. E se Ele vive, eu posso crer no amanhã. Então, ao mesmo tempo que recordamos este sacrifício, vamos louvar e adorar o nosso Deus, porque Ele vive. Está bem? Eu vou pedir que em cada fila possam, por favor, recolher os copos para o início da fila, para que seja mais fácil depois a recolha que iremos fazer. Então, vamos ficar de pé e vamos continuar a louvar e adorar ao único que é digno de toda a honra e de toda a glória. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vai me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Se eu amo esta mensagem, se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar.
tocar. Amém? Sejam todos muito mais do que bem-vindos. Eu digo muito mais do que bem-vindos, porque bem-vindos é o que dizemos normalmente, não é? Bem-vindos, bem-vindos. Não, esta é a casa do Senhor aqui onde se reúne o povo de Deus. Está frio? Está frio, está muito frio. Aqui as mãos geladas. Mas nós também estamos aqui com este calor que somos nós, calor dos nossos corações. Nós estamos aqui por uma razão só. E essa razão é para nós darmos honra e glória ao nome do nosso Deus. Nós agora acabamos de celebrar a ceia do Senhor. Jesus era uma pessoa de relacionamentos, uma pessoa que cultivava a comunhão entre os seus discípulos. E nós aqui também gostamos de cultivar os relacionamentos e gostamos muito de cultivar este calor humano. Então, olha para o teu lado direito, olha para o teu lado esquerdo, dá um abraço a quem está ao teu lado e diz assim: bem-vindo, o Senhor te abençoe, é bom estar aqui contigo, é bom louvar o nome do Senhor contigo, é bom poder estarmos juntos aqui. Se calhar nem conheces a pessoa que está ao teu lado, dá graças a Deus por isso. Bênção e honra, poder e glória, pertence ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, adorai ao eterno Deus. Bênção e honra, poder e glória, pertence ao eterno Deus. E todos os povos, criação sua, adorai ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ó eterno Deus. Bênção e honra, bênção e honra, poder e glória, pertence ao eterno Deus. Todos os povos e criação sua, adorai ao eterno Deus. Bênção e honra, poder e glória, pertence ao eterno Deus. E todos os povos, criação sua, adorai ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ó eterno Deus. Reinará sobre toda a terra, adorai ao eterno Deus. Não há como a sua palavra, adorai ao eterno Deus. Reinará sobre toda a terra,
adorai ao eterno Deus. Não há como a sua palavra. Adorai ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará. E toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ó eterno Deus. Reinará sobre toda a terra. Reinará sobre toda a terra. Adorai ao eterno Deus. Não há como a sua palavra. Adorai ao eterno Deus. Reinará sobre toda a terra. Adorai ao eterno Deus. Não há como a sua palavra. Adorai ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ó eterno Deus. Amém? E o povo do Senhor diz amém? E que... Boa, isso mesmo. E que seja essa a razão que nós possamos bendizer o nome do nosso Deus. E não é com palavras, não é com cânticos, é com os nossos corações. Que as nossas palavras e os nossos cânticos sejam resultado daquilo que os nossos corações sentem e fazem. Bendiz minha alma ao Senhor, louvo em seu esplendor. Nada há como estar em tua presença, ninguém se compara a ti. Gozo e conforto me dás, vida e esperança. És minha paz, minha segurança, ninguém se compara a ti. E o meu desejo és tu, minha canção é para ti. Meu coração anseia se entregar a ti, Senhor. Bendiz minha alma ao Senhor,
louvo em seu esplendor. Nada há como estar em tua presença, ninguém se compara a ti. Gozo e conforto me dás, vida e esperança. És minha paz, minha segurança, ninguém se compara a ti. E o meu desejo és tu, minha canção é para ti. Meu coração anseia se entregar a ti, Senhor. E o meu desejo és tu, minha canção é para ti. Meu coração anseia se entregar a ti, Senhor. E o meu desejo és tu, minha canção é para ti. Meu coração anseia se entregar a ti, Senhor. Uma vez mais, quero ouvir as vozes. E o meu desejo Senhor, e o meu desejo és tu, minha canção é para ti. Meu coração anseia se entregar a ti, Senhor. Bendiz minha alma ao Senhor. Amém. Feche seus olhos. Ó Deus, obrigado, Pai. Porque a razão de nós estarmos aqui é Jesus Cristo. Tanto tem se falado, ó Deus, sobre fé, tanto tem se falado sobre crenças. E muitas vezes, ó Deus, nós nos perdemos nessa caminhada e somos capazes de pôr no lugar de Jesus a nós mesmos. Ou pôr no lugar de Jesus uma instituição. Ou pôr no lugar de Jesus alguém ou alguma coisa. Nada pode ocupar o lugar de Jesus Cristo, ó Pai. E nós estamos aqui nesta manhã para declararmos isso, para lembrarmos-nos disto, ó Pai, que Jesus Cristo é o centro da nossa vida. Todo o universo aponta para Ele, toda a Escritura aponta para Ele. Jesus Cristo precisa ser o alvo da nossa vida. Não permita, meu Deus, que ninguém, nem nenhuma situação ocupe este patamar, este lugar nas nossas vidas, ó Deus. O meu coração é para Ti, ó Pai. Nós acabamos de declarar isso e que isso seja verdade. E, portanto, ó Deus, agora
Continua a abençoar as vidas daqueles que cá estão, ó Deus, daqueles que estão talvez à distância, mas que de alguma forma ouvirão a palavra através de uma transmissão, de um podcast, de alguma coisa que vai acontecer ainda. Meu Deus, que o Senhor use as nossas vidas durante essa semana, para que outras pessoas possam perceber que há esperança e que Jesus Cristo é a nossa esperança, Pai. Obrigado, Deus, por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu Deus. Neste momento nós vamos ter uma oportunidade incrível, que é de agradecer ao nosso Deus. E nós podemos agradecer ao nosso Deus de muitas formas, através das nossas orações, através das nossas atitudes. Podemos agradecer a Deus também com o nosso serviço. Ontem nós estivemos naquela formação, eu estive lá representando a nossa igreja para o movimento evangelístico que vai acontecer em abril do ano que vem, onde várias igrejas dessa região norte de Portugal estarão juntas e estaremos aqui, esperamos pelo menos 5.000 pessoas para podermos falar do Evangelho de Jesus. E quem estará a pregar naquele dia vai ser o Will Grant, que é o neto, aliás, do Billy Graham, né? Pregador da Palavra de Deus, mas ele em si não vai fazer a diferença, Deus vai usá-lo, eu creio nisso, mas nós é que vamos fazer a base. E há um projeto que nós vamos ainda apresentar depois aos irmãos, chamado Eu Sou André. Não sei se alguém já ouviu falar desse trabalho, dessa proposta, mas basicamente é o que nós usamos nos pequenos grupos. Por que o nome é Eu Sou André? Porque lembra que André, o discípulo de Jesus, ele era discípulo de quem antes? De João Batista. Mas quando ele conhece a Jesus, ele fala, é ele. E ele vai apresentar Pedro a Cristo. Então, o Eu Sou André é nessa ideia de nós apresentarmos as pessoas que nós conhecemos, nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, colegas de trabalho, apresentar as pessoas a Cristo. Então, Pedro só se tornou Pedro, o apóstolo Pedro, que nós o conhecemos, porque André apresentou Pedro a Jesus. Então, a ideia é que nós possamos fazer esse movimento com os nossos amigos, as nossas famílias, para que naquele dia essas pessoas possam ouvir da palavra e ali Deus possa agir. Então nós cremos que é um trabalho que precisa ser feito, vamos ter formação, vamos ter muita coisa pela frente, vamos trazer notícias, mas eu queria dar essa palavra de gratidão a Deus e desafio também, porque nós temos esse desafio. Então vamos nesse momento ter a oportunidade de agradecer também com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. A gente tem percebido que o inverno ainda não chegou, mas já está um pouquinho frio, né? Está fresquinho hoje, né? E de manhã estava mais, né? Mas nós precisamos fazer alguns investimentos e precisamos, obviamente, ter muita sabedoria nisso. E espero eu que em pouco tempo possamos trazer aos irmãos as propostas daquilo que precisamos fazer, ou seja, em termos de investimentos estruturais mínimos, porque acreditamos que a estrutura não é o principal, mas é óbvio que eu preciso ter o mínimo de conforto para estarmos aqui, não estarmos nem a congelar no inverno, nem a assar no verão, como também sabemos que vai acontecer, né? Que já aconteceu um pouquinho também. Então, precisamos fazer esses investimentos. Mas mais do que isso, precisamos entender que há um desafio missionário, nós precisamos entender que somos nós missionários cá em Portugal. Então temos que investir em missões, tanto aqui na nossa Jerusalém, em toda a Judeia, em toda a Samaria e até os confins da terra. Não é uma coisa de cada vez, é tudo ao mesmo tempo. E você fala, mas como é que vamos fazer isso? Da onde vêm os recursos? O nosso Deus, é o Senhor, é o dono de todo o ouro e toda a prata. E aprove ao Senhor partilhar um pouco dessa riqueza conosco. Então nós somos aqueles agentes de Deus para fazermos esse movimento. Então, não se sinta constrangido nessa manhã, não é isso, não é constrangimento, mas é gratidão. E vamos ofertar ao nosso Senhor, vamos também entregar os nossos dízimos, compromisso que nós assumimos com Ele. Temos aí algumas formas que é diretamente aqui nessa caixa que a gente chama de gasofilácio, coisa bonita, é com Z, né? Ok? Temos também o MBWay e temos também o IBAN. Eu sempre faço a transferência dos meus dízimos,
diretamente por IBAN. Eu acho mais prático, mais fácil, e para a tesouraria também da igreja, que é o nosso irmão Dinei e o irmão Afonso, para eles controlarem é mais fácil também. Ok? Então vamos fazer isso, vamos ofertar, vamos entregar os dízimos com alegria nesta manhã e vamos louvar ao nosso Deus também nesse instante. Digno desta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou
construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Porque tu és santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Amém. Amém. Às vezes temos dificuldade em dizer aquele amém, não é? Amém, que assim seja, que nós possamos mudar este mundo. É por isso que aqui estamos. E também estamos aqui com uma função, temos uma responsabilidade também, que é educar as nossas crianças, a que elas cresçam nos caminhos do Senhor também, e que elas também possam ajudar a que este mundo seja mudado. Então eu vou chamar aqui à frente todas as crianças, dos 3 aos 8 anos. Elas agora vão ter um momento delas. Vou chamar aqui também a Priscila e a Cíntia. Priscila, podes orar para nós, por favor? Senhor, muito obrigada, Deus, por essa manhã, Senhor, aqui na sua casa, Senhor, te prestando culto, Senhor, de adoração, Deus. Pedimos agora, Deus, que tu cuide de nós, Senhor, ali na sala, com as crianças, que a tua palavra, Senhor, seja ministrada no coração delas, Senhor, que elas possam guardá-la, Senhor, e praticá-la, Senhor, no dia a dia delas, dentro da realidade que elas vivem, Deus. Que elas sejam abençoadas, Senhor, e que as famílias delas sejam abençoadas também através da vida delas, Deus. Continua aqui no culto com a gente, Senhor, e que continue sendo bênção, Senhor. A oração que eu lhe faço, Senhor, em nome de Jesus, amém. Podemos sentar? Bom é podermos louvar e agradecer o nome do Senhor, não é? Bom é podermos ter essa liberdade de erguer as nossas vozes, declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Agora eu entendi. Amém? Isso. Vamos reagir, né? Ontem estávamos com mais ou menos, 15, 20 denominações representadas na reunião lá da formação, e aí quando o formador disse assim, amém, amém, né, e falava em inglês, aí toda a gente,
alguns amém, outros quietos. Ele falou, pois é, quem não falou deve ser muito tradicional, mas disse amém lá dentro, né? Então, assim, ele falou assim, fala o amém para fora. Então, amém, amém, amém. Pronto, então, obviamente é bom estarmos aqui, é bom saber que o nosso Deus está presente neste lugar, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor Jesus, lá Ele está presente. Amém? Amém. Vamos abrir a palavra de Deus, 1 Timóteo, primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Na semana passada nós já estudamos na escola bíblica e hoje também é importante frisar isso. Às 10 horas nós temos o estudo bíblico, que normalmente estudamos o mesmo texto, o mesmo livro que vamos abordar no sermão. Então, quem vem no estudo bíblico tem um conhecimento mais profundo daquilo que vai ser exposto depois, não é? Então, é importante que venhamos 10 horas. Eu sei que para algumas pessoas é difícil, mas pronto, a gente acorda cedo aí para tanta coisa, mas vale a pena a gente chegar, vale a pena estudarmos a Bíblia juntos. Semana passada já ouvimos também um sermão a respeito desse texto de 1 Timóteo, aliás, foi o próprio Timóteo, né, que pregou, né? Timóteo era pastor de onde, né? Em Éfeso ou na Maia, depende. Mas pronto, e hoje queremos abordar não diretamente aquilo que é o relacionamento nosso com Deus, mas o relacionamento que Deus estabeleceu com as pessoas. E por isso mesmo esse tema, liderança e relacionamentos, baseado no texto de 1 Timóteo. Então vamos ver o que o texto bíblico nos diz. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de que como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Em algumas versões, coluna e firmeza da verdade. Evidentemente, versículo 15, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Amém? Amém? Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, que foi lida nesse momento, a Tua palavra, meu Deus, que por si só tem todo o poder e autoridade sobre as nossas vidas. E pedimos que durante esse tempo que temos aqui agora, que o Senhor venha, Deus, a usar-me como um instrumento em Tuas mãos e que cada pessoa tenha também, ó Deus, o agir do Teu Santo Espírito a traduzir, ó Deus, as palavras e aplicá-las, ó Deus, na vida cotidiana, na realidade da sua própria vida hoje, para que saiamos daqui cheios da Tua palavra, edificados, revigorados, desafiados, encorajados, no nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém, Pai. Meus irmãos, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, que estava na região da Macedônia, para o seu discípulo querido, seu discípulo amado, alguém de confiança que ele tinha, que era o jovem Timóteo, que estava em qual cidade? Na cidade de Éfeso, muito bem, e ele estava lá em Éfeso e recebeu essa carta. Paulo escreve essa carta, é interessante porque as cartas chamadas 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito são as chamadas cartas pastorais. Essas cartas são depois do período do livro de Atos. Então, o livro de Atos dos Apóstolos encerra ali no capítulo 28. As outras cartas que Paulo escreve, nós conseguimos buscar, rastrear a história lá. A partir de agora, não. Então, essa carta já foi escrita ali já no início da década de 60. Então, 62, 63, é mais ou menos onde ele está escrevendo essa carta. Por que é importante termos isso em mente? Porque é nessa época que está a ser escrito o primeiro evangelho, que é o evangelho de Marcos. É nessa época que o Império Romano está a apertar mais ainda os cristãos. É nessa época que a perseguição está a acontecer de uma forma mais intensa. É nessa época que muitas mudanças estão acontecendo naquele contexto geopolítico daquela época. Hoje nós vivemos também mudanças no mundo, vivemos mudanças incríveis a acontecer e por isso precisamos olhar para essa carta de uma forma diferente.
Ao ler essa carta, nós vamos perceber que a jovem igreja em Éfeso já tinha problemas. Gente, onde tem gente, tem o quê? Tem problema. Quem é casado e não tem filho, tem problema com a esposa ou tem problema com o marido. Só tem uma pessoa, vai ter problema. Só não vai ter problema se for gato, se for cão, às vezes até tem, né? Mas pronto, mas você fala. Tem gente que fala com bicho, né? Às vezes eu falo com o meu gato lá. Fala. O bom dele é que ele não responde, né? Então é um bom ouvinte, né? Você fala. Mas se for outra pessoa, a pessoa vai retrucar, a pessoa vai falar, a pessoa vai dizer, a pessoa vai fazer coisas que vão gerar problemas. Igreja, gente, nós precisamos entender que é como se fosse um hospital. Nós somos feridos pelo pecado, estamos manchados pelo pecado, temos tumores pelo nosso corpo, que é o pecado. O pecado na Bíblia, muitas vezes, é retratado como qual doença que era muito comum ser retratado? Como a lepra. A lepra era aquela úlcera na carne que deixava insensível e não se sentia dores ali, não se sentia nada ali, o tato era roubado, mas aquilo ia corroendo e a pessoa ia ficando podre estando viva. Pecado é isso, pecado é aquilo que corrói a gente e deixa a gente podre mesmo vivo. Principalmente naquela igreja em Éfeso, havia um problema com as lideranças. Pessoas que estavam a levantar alguns ensinamentos que não eram corretos. Uma pergunta que foi feita aqui no estudo bíblico eu volto a fazer, né? Mas agora eu quero fazer de um outro ponto de vista. Da onde vêm todas as heresias ou todos os problemas, as falsas doutrinas? Aonde as pessoas se fundamentam para fazer essas falsas doutrinas? Na Bíblia. Então veja bem, nós precisamos ler a Bíblia? Sim ou não? Sim. Numa época onde temos tanto acesso, pelo menos temos cá no Ocidente, tanto acesso à Bíblia, a Bíblias, as versões da Bíblia e tal, nunca se leu tão pouco a Bíblia no mundo cristão quanto hoje. Nós somos capazes de dominarmos os assuntos que nos trazem sustento. Por exemplo, se eu vou numa determinada área, eu me lembro, na época eu trabalhava na área de engenharia química, chegava um determinado equipamento, eu precisava ler o manual daquele equipamento, eu precisava fazer uma formação sobre aquele equipamento, eu precisava operar aquele equipamento em algum lugar que já existia para perceber como é que funcionava, eu tinha que ter consultoria durante um tempo para poder operar aquele equipamento, para então dominar aquilo e fazer o mínimo de erro possível, e ainda assim ainda errava. Agora, pasmem, nós muitas vezes não lemos a Bíblia e nós queremos acertar na vida cristã. Como? Se a Bíblia é o manual da nossa vida, se a Bíblia é o manual que Deus nos deu, como nós devemos viver a nossa vida? Temos que ler a Bíblia, mas não lemos. Não lemos. Pelo menos não como deveríamos, com a fome, como aquele cervo brama pelas águas, assim o meu coração também brama. Sabe, a fome da palavra, mas é porque eu tenho falta de tempo. Nós temos tempo. Alguém aqui deixou de almoçar, de tomar o pequeno almoço, de jantar durante toda a semana? Não. Por que nós não ficamos sem almoçar ou tomar o pequeno almoço, sem jantar? Por que acontece? Não sei vocês, mas eu tenho um bichinho que mora aqui dentro. E que quando vai chegando aquela hora, não é? E aquilo mostra que eu estou com fome, eu preciso comer. Por que espiritualmente nós muitas vezes não temos esse bichinho que pede? Na verdade temos, mas nós o silenciamos e nós o calamos. Então pronto, primeira coisa é ler a Bíblia. Eu não quero ficar constrangendo, mas quero. Porque eu constranjo a mim mesmo, eu preciso ler mais a Bíblia. Eu, João, preciso ler mais a palavra, preciso buscar mais a leitura da palavra. Mas eu já leio a palavra, mas ainda não é o suficiente. Leia mais. Pronto, esse é o primeiro ponto. A segunda coisa é, basta apenas ler a Bíblia, se sabemos que todas as heresias ou falsas doutrinas são tiradas da própria Bíblia, então não basta apenas ler a Bíblia. Precisamos fazer o quê? Estudar, meditar, aprofundar, perceber e interpretar o texto bíblico de forma correta. Como é que fazemos isso? Temos aquela máxima:
O texto, fora do contexto, só serve de mero pretexto. Então, nós podemos ter o pretexto que quisermos se pegarmos um texto bíblico fora do seu contexto e aplicarmos. Está vendo? Ó, Deus mandou fazer isso. É como aquele texto usado fora do contexto, dizendo, as mulheres não podem falar na igreja. As mulheres não podem cortar o cabelo na igreja. Me lembro, temos que matar as crianças esmagando a cabeça delas contra as pedras. Está lá no Salmo 137. Nós precisamos... Enfim, se eu pegar o texto fora do contexto, eu posso fazer o absurdo que quiser e vou dizer o quê? Está na Bíblia. Está na Bíblia. Mas falar de sã doutrina, porque é isso que o texto diz. Temos que cuidar da sã doutrina. Quem é que faz a doutrina? Quem é que faz as doutrinas da Bíblia? Sou eu? Alguns teólogos? Tem gente que faz. Não é ou não é? Agora, qual é a sã doutrina? O que a Bíblia fala sobre sã doutrina? Aonde é que nós vamos buscar a sã doutrina? Aonde que está? Na própria Bíblia. Tudo aquilo que nós criamos depois, se estiver fundamentado na sã doutrina, amém. Vamos contextualizar de acordo com a região que estamos, aplicar o texto bíblico, termos sabedoria, criatividade, inteligência, isso é muito bom. Eu não posso pegar, por exemplo, um princípio que é usado, de repente, no Alasca e querermos usar o mesmo princípio em Angola. Eu não posso pegar um princípio que é usado no Brasil e querer usar o mesmo princípio na Escandinávia. Eu não posso. Por quê? Porque as culturas são diferentes. As histórias são diferentes, a língua é diferente. Eu preciso contextualizar. Agora, o contextualizar é o princípio. Porque aquilo que Deus tem, que é eterno, não muda. Não muda. A necessidade que um ser humano tem de 2000 anos atrás é a mesma necessidade que tem hoje. Nós temos necessidades básicas, necessidade de sermos amados, necessidade de sermos aceitos, necessidade de sermos ouvidos, necessidade de produzirmos algo. Tanto é que quando algumas pessoas vão para a área da reforma, na época da reforma, da aposentadoria, como alguns dizem, o que acontece com muita gente? Fica logo doente. Tem gente que nunca teve nenhum resfriado na vida toda. Chega lá nos 70 anos, é obrigado compulsivamente, compulsoriamente, né, a ser reformado. Dá 1 ano, 2, morre. Ou já vem logo uma doença complicada. Por quê? Porque parou. Então nós temos necessidades básicas. Deus conhece as necessidades que temos? Conhece. Por isso Ele nos dá a palavra. O nosso formador ontem, eu não vou pronunciar o nome dele, que é quase que impronunciável em português, mas basicamente o apelido dele era Zacarias, né, filho de Zacarias, mas era um nome meio esquisito, né? Imagina, lá das ilhas Faroé. Faroé ou não é? Faroé. E aí ele contou a história dele dizendo que com 2 anos de idade a mãe o abandonou o pai e os 3 filhos. Ele era o mais novo, tinha 2 anos, e ela abandonou e sumiu. E ele cresceu a pedir a Deus e a orar, sempre pedindo pela mãe. Aos 12 anos, ele se revolta, não quer saber mais de Deus, nem de nada, e aos 21 anos ele tem um reencontro com o Senhor, entrega a sua vida a Jesus e tal. Casou-se, tem os seus filhos, passam-se muitos anos e a esposa, então, com muita sabedoria, fala assim, então, és um pregador incrível, és um homem incrível, um pai maravilhoso, um marido excepcional, mas tem uma coisa na tua vida que ainda não está resolvida. E isso não te deixa ser pleno, não te deixa ser feliz. E aí ele, mas o que? Tens que buscar a tua mãe. E ele, aquela coisa toda, e ele começa então a busca, até que a acha em Oslo. E os anos vão passando, tal, até que consegue encontrá-la. E quando encontra, manda uma mensagem, olha, já falei com a minha mãe, tá? Que bom, ok, próximas férias vamos para Oslo. E foi para Oslo,
e chegou lá, teve que reencontrar, e ali teve que sentar, teve que chorar, teve que gritar, teve que resolver. Sabe por quê? Porque nós temos problemas. Talvez não sejam problemas tão graves quanto o que o Zacarias, vou chamá-lo de Zacarias, teve, ou tem, mas nós temos problemas. Quando olho para a palavra de Deus, e aqui nessa igreja, gente, em Éfeso, a gente fala assim, Éfeso, lá no Apocalipse, Éfeso é lembrada, qual é o alerta que se tem para a igreja em Éfeso, lá em Apocalipse? Volta ao primeiro amor, porque esqueceste do primeiro amor. Só que quando a gente lê a carta de Paulo a Éfeso, qual era a marca da igreja de Éfeso? Era o amor. As pessoas amavam-se tanto que os outros ficavam assim, uau, que amor é esse? Eu quero conhecer. Da onde vem esse amor? De Jesus. Então eu quero conhecer Jesus. E as pessoas entregavam a vida a Cristo por causa do amor da igreja em Éfeso. Passou-se, não muito tempo, mas passou o tempo, e essa igreja perdeu o amor, e por isso, quando João escreve as cartas do Apocalipse, a igreja em Éfeso, o alerta é, voltem, parem tudo o que vocês estão fazendo e voltem ao primeiro amor. Esse alerta. Quando nós estamos agora aqui, Timóteo estava em Éfeso. Éfeso era uma grande cidade, pessoas difíceis, pessoas complicadas. Provavelmente, nós ouvimos hoje aqui no estudo bíblico, Timóteo estava já querendo desistir. Porque assim, tem uma expressão que se usava lá no interior do estado do Espírito Santo, com nosso irmão, querido irmão Ananias, que era o irmão que falava isso, um irmão muito, muito simples, muito direto, muito firme assim. Ele falava assim, pastor, nós não podemos gastar vela com defunto ruim, não. Olha essa expressão, né? Eu aprendi essa expressão. Gastar vela com defunto ruim, né? Ou seja, ficar ali velando por gente que não vale a pena. E eu falei, não, meu irmão, calma, temos que caminhar, temos que dar mais um... Ele, não, mas ficar gastando vela com defunto ruim, a gente não faz nada, pastor, não sei o quê. Então, assim, era aquele extremo. Eu penso que Timóteo, nessa época, já estava cansado já, porque era cada hora um líder diferente que surgia com uma doutrina diferente, surgia... E aquela balbúrdia, aquela coisa, perdia o foco. Gente, qual é o problema da igreja evangélica hoje, de uma forma geral? Um dos grandes problemas é perder o foco. Para que nós existimos? Gente, vamos lá. Por que eu estou num domingo de manhã, num lugar frio, sentado, ouvindo alguém falar? Por que nós estamos aqui? Somos malucos? Ou temos um propósito? Há um propósito. Qual é o propósito da igreja principal, primário? Qual é a missão que Jesus deu? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Então, qual é a nossa principal função? É pregar o evangelho. O que é evangelho? Boa notícia. Que boa notícia é essa? Jesus Cristo, porque há esperança. Há esperança. Enquanto esse mundo está mergulhado num desespero, enquanto o mundo está mergulhado numa cena, é uma cena, não tem como descrever muitas vezes, por quê? Porque as pessoas se dizem agnósticas quando nem sequer sabem direito o que significa isso. Alguns se dizem ateus quando não sabem muito bem o que é isso também. Alguns se dizem, sei lá, tem tantos nomes hoje, tantas coisas, escolhem ser. Tem gente que diz que é evangélico e não sabe o que é isso. Tem gente que é membro de uma igreja evangélica, mas não conhece a Cristo. Os testemunhos que nós temos ouvido agora dessas várias campanhas evangelísticas que têm acontecido pela Europa, pela Associação Billy Graham, diz que um percentual até maior do que se esperava das conversões são de pessoas que já são membros de igreja e que estão lá no evento e ouvem a palavra de Deus e então entregam a vida a Jesus. Mas eu estive na igreja a vida toda, mas não conhecia Cristo. Conhecer o sistema. Conhecer o sistema. Como é que funciona o sistema? Uma pessoa
uma boa pessoa tem uma religião. Então, a minha religião é evangélica e eu vou domingo, por exemplo, de manhã, eu canto louvor e aquilo me emociona. Eu ouço a palavra, eu fico até estimulado. Então, eu recarrego a bateria para a semana, né? Essa visão não é bíblica. Não é. Na verdade, a grande questão é, nós não viemos aqui para recarregar as baterias para mais uma semana que vai descarregar, parece um telemóvel, nós somos telemóveis. Pô. Na verdade, nós viemos aqui para celebrar a um Deus vivo e verdadeiro por tudo que nós já vivemos. E é óbvio que isso aqui dá um boost para a semana, é claro que dá, mas nós não dependemos do boost que vem para então agora vamos... Não! É bom demais estar aqui, é bom demais. É bom demais cantar louvores ao Senhor, é claro que é. Eu posso fazer isso sozinho em casa? Posso fazer, mas quando a gente faz aqui é diferente. Quando eu olho para o meu irmão ao lado e eu vejo meu irmão ali com os olhos fechados, às vezes com lágrimas a descer, e vejo a expressão. Imagina quando um filho olha para um pai, para uma mãe, e vê cantar e louvar ao Senhor. Isso é incrível. Nós somos estimulados uns pelos outros, nós não fomos criados para viver sozinhos. Por isso, a igreja em Éfeso tinha problemas. Timóteo estava lá já perdendo a paciência com eles. E aí, Paulo precisa escrever, dentre outras coisas, ele vai terminar a carta encorajando Timóteo. Encorajando. E aí, um alerta aqui, gente. A igreja em Éfeso estava para fechar. A base ainda era pouca, estava para desmoronar. E aqui vem um alerta muito importante. Todas as igrejas, em todos os lugares, em todas as épocas, ou passaram, ou passam, ou vão passar por problemas estruturais sérios. Porque quando a coisa está muito bem, tem aquele ditado que diz, né? Tempos bons geram pessoas, o quê? Fracas. Gente fraca gera tempo difícil. Tempo difícil gera gente forte. Gente forte gera tempo fácil. Tempo fácil gera gente fraca. É um ciclo. A gente hoje vive um ciclo. Qual é o tempo que a gente vive hoje? Estamos a viver um tempo fácil ou difícil? De certa forma, fácil. A tecnologia, os acessos, por mais que tenhamos problemas, é um tempo fácil. Tempo fácil gera a gente o quê? Fraca. E emocionalmente fraca, espiritualmente fraca, fisicamente fraca, psicologicamente fraca. Nós hoje temos, e quando olhamos aqui, gente, para Éfeso, para a igreja em Éfeso, no caso para Timóteo, que estava na igreja em Éfeso, aqui há problemas cruciais, mas 2 deles estão em todas as épocas, em todos os lugares, em todas as igrejas, que são liderança e relacionamentos. Quantos já tiveram aborrecimento ou entristecimento, ou saíram de uma igreja, ou se aborreceram com uma situação por causa da liderança? Não precisa levantar a mão. Só para pensar. Quantos estiveram em liderança e não foram respeitados na sua liderança e por isso também ficaram tristes e magoados? Quantos já tiveram problemas de relacionamento, seja em casa, no trabalho ou na igreja, e por isso houve um afastamento até mesmo de Deus por causa disso? Quantos já se decepcionaram com pessoas? Por isso que vamos tentar olhar aqui alguns princípios. Primeiro deles, e aí eu vou agora, se você puder manter a Bíblia aberta, no capítulo 4, a liderança precisa estar baseada na doutrina, na sã doutrina, foi o que nós falamos. Diz o texto: ora, versículos de 1 a 6, do capítulo 4, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, ou seja, esfriarão da fé, esquecerão da fé, vão se esquivar da fé. E por obedecerem a espíritos enganadores e aos ensinos de demônios, pela hipocrisia que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência.
falar para alguém que está com a mente cauterizada não é fácil. Já conversou com uma porta? Alguém já conversou com uma porta? Que você fala e a porta não responde. Por quê? Porque ela está ali igual uma porta, literalmente, ou seja, ela não reage. Quando a gente começa a olhar aqui, esse texto bíblico vai dizer assim que essas pessoas têm a mente cauterizada. E aí vai dizer que proíbem o casamento, exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças nada é recusável, porque pela graça, pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo estas coisas aos irmãos, serás um bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e a boa doutrina que tem seguido, ou a sã doutrina. Mais uma vez aqui, uma liderança, e como é que você examina uma liderança na igreja? Se ela está a partilhar as Escrituras. Se ela está a falar de si mesma, ou se ela está a pregar a palavra de Deus. É a primeira coisa. Nós pregamos o quê? É a Bíblia. Ok, então está na sã doutrina. Mas a sã doutrina, a Bíblia, o quê? Usando aquilo que eu quero fora do contexto ou usando a Bíblia como um todo? Não é a Bíblia como um todo. Ok, então vamos lá. O alerta de Paulo é Éfeso, ou Timóteo, em Éfeso. As pessoas estão a fazer isso, a fazer aquilo. Tu mantém-se dessa forma. Não importa como está ao lado. Se nós olharmos para o lado, qual foi o alerta de Deus para Josué? Nem para a direita, nem para a esquerda, mantenha-se firme na palavra, de dia e de noite medita na palavra. Porque é muito fácil a gente se distrair. Eu não sei você, mas às vezes eu estou ali a estudar, e aí ou o relógio vibra, ou o telemóvel apareceu uma mensagem. Hoje nós temos quase que uma compulsividade, que se chegou uma mensagem e eu não olhar na hora, parece que o mundo vai acabar. Outro dia acabou a bateria, no meio da tarde eu não tinha como carregar na hora. Sabe aquele sentimento, aquela 1 hora que teve até chegar em algum lugar que eu pudesse carregar o telemóvel? Um sentimento de... Isso é estranho. Isso é estranho. Por que a gente não tem outras... Mas isso é estranho. Quando a gente olha aqui, gente, Timóteo passava por um momento complicado, por quê? Porque ele precisa vigiar a sua vida, ele precisava ser o exemplo, ele era o líder. Uma coisa que eu vou dizer aqui, se não quiseres que as pessoas olhem para a tua vida, não exerça liderança. Só que tem um adendo, todos fomos chamados para ser líderes neste mundo. Não tem para onde fugir. Mas eu não sou líder, pastor. Tô aqui. Não, és líder. Sabe por quê? Porque Deus nos chamou para liderarmos. Deus nos chamou para guiarmos pessoas, para levarmos pessoas a Cristo. Eu posso não ser um líder na igreja de estar lá na frente a pregar. Ok, mas você é líder em alguma outra área, ou no trabalho, ou em casa, ou na vizinhança. Gente, basta ver na faculdade, por exemplo, né? Quando vai se fazer trabalhos em grupos, você já sabe quem é crente naquela roda ali do grupo, porque normalmente a pessoa já tem uma noção de organização, já tem uma questão da apresentação. Eu me lembro na época da faculdade de Direito, quando descobriram que eu era pastor, então acabou, né? Porque assim, quem vai apresentar é você. Porque eles morriam de medo de ir lá para frente para falar, né? E aí eu chegava lá na frente, falava e tal, não sei o que, eu já estava acostumado. Então assim, quem entregou a vida a Cristo e vive o Evangelho plenamente, é chamado para liderar. É chamado para liderar, a tua vida agora está exposta. Mas a minha vida é a minha vida. Não tem essa. Não tem. Timóteo estava, assim, desanimado com isso. As pessoas estavam a pregar outras coisas, que não eram a sã doutrina. E a pergunta é, o que é preciso para exercer uma liderança, então, bíblica? É humildade, primeira coisa. Sem humildade, nós não exercemos liderança sadia.
Gente, a arrogância é uma das piores coisas que o ser humano tem. A vaidade é uma das piores coisas que a gente tem. Essa semana eu li uma frase que foi muito dura, dizendo assim: quem tem problema de perdão ou de perdoar, essa frase agora vai na veia, que é assim: você nunca vai perdoar a alguém que você considera inferior a você. E o Evangelho nos diz considerem os outros superiores a vocês mesmos. Gente, vamos ser sinceros. Quando a gente vai comparar, a gente fala assim, mas não sou inferior nem aqui, nem na China. Não vai perdoar. A humildade presume nós não estarmos ou não nos considerarmos acima de ninguém. É fácil? Não. Mas é o caminho. A outra questão, coragem. É preciso coragem para a liderança. Essa questão, eu posso apoiar, eu posso ajudar. Gente, de apoiadores e ajudadores, a igreja está cheia. Precisamos de gente que ocupem as lideranças, que assumam responsabilidades. A outra questão, disposição, resiliência. Resiliência é uma questão interessante, porque o líder normalmente, como está exposto, vai ser mais apedrejado, vai ser mais criticado, vai ser mais atingido. E aí é a hora de ter resiliência, deforma e volta. Deforma e volta. E como é que nós voltamos? Qual é a maior arma que nós temos? A oração. A melhor forma de recarregarmos e sermos resilientes é de joelho, na presença de Deus. Outra coisa, liderança precisa de boas ideias. Liderança precisa de discípulos. Quem não tem discípulo não exerce liderança verdadeira, cristã. E aí, tem gente que fala assim, mas a gente fala muito de liderança, pastor, mas a Bíblia não fala sobre liderança. Claro que fala. Fala do início ao fim. Do início ao fim. Abraão foi chamado para quê? Para liderar. Isaac, para liderar. Jacó, para liderar. José, que foi lá para o Egito tal, foi chamado para quê? Para liderar. Sob a liderança dessas pessoas, de tantos outros, como Moisés, Josué, os profetas, reis, sacerdotes, Daniel, na Babilônia, foi chamado para quê? Para liderar. Os apóstolos foram chamados para quê? Para liderar. Então, assim, liderança do início ao fim está na Bíblia. Qual período da Bíblia que não teve liderança estabelecida, que deu uma confusão danada durante 300 anos? No período chamado período dos juízes. Lembra disso? Cada um fazia o que queria e não havia rei na terra. Cada um faz o que quer, confusão. Quando não há liderança, há confusão. Então essa história de que, não precisamos de liderança na igreja. Mentira, está na Bíblia. Olha a Bíblia, do início ao fim, precisamos de liderança. Liderança que seja, com todas as qualidades, humildade, coragem, disposição, resiliência, boas ideias e que tenha discípulos. A outra questão aqui, e eu quero já resumir muito aqui por causa do nosso horário também, peço desculpa. Liderança deve ser preparada, a Bíblia diz, versículos 7 a 16 do capítulo 4. Rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, e ele vai continuar a dizer, mais e mais e mais à frente, versículo 13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Medita nessas coisas, nela ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Como combater as falsas doutrinas? Paulo vai dizer para ele, esteja preparado. Daí a necessidade de nós termos estudos bíblicos. Daí a necessidade, gente, do estudo bíblico aqui coletivo. Daí a necessidade do preparo teológico, de nós estudarmos mais a fundo.
Daí a necessidade de nós partilharmos com outras pessoas, de outras igrejas, de outras denominações, de outros lugares do planeta, e sabermos o que Deus está a fazer ao redor do planeta. E aprendermos uns com os outros. Quando olhamos a palavra do nosso Deus, aprendemos sobre isso. O líder precisa cuidar de si mesmo, exercer a piedade, estudar a palavra, ler a Bíblia, meditar nelas dia e noite. E ele vai dizer aqui, versículo 15, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Então, aquilo que a gente estava a falar aqui, o líder tem a sua vida publicada, é pública. Todos vão observar. Ah, mas não olhem para mim não, olhem para Jesus. Já ouviram essa expressão? Não olhem para mim, olhem para Cristo. Não, as pessoas vão olhar para nós. Vão olhar para as nossas atitudes. E nós acertamos 100% das vezes o dia todo, é verdade? Não, não é. Nós às vezes dizemos coisas que vamos nos arrepender por resto da vida. Nós às vezes tomamos uma atitude que vamos falar, como é que eu fui fazer aquilo? Me preparei tanto, né? Parece até aquele dia de obras, né? Sem acidente nas obras, né? 947 dias sem acidente, aí pum, acontece um acidente, zera tudo. É mais ou menos isso, porque o nosso não dura nem 497 dias, talvez 497 minutos ou segundos, né? Porque a gente erra. A grande questão é, se erramos, paramos, pedimos perdão, reconciliamos e avançamos. Todos estão a observar e o progresso do líder faz com que as outras pessoas sejam edificadas e cheguem-se mais perto de Jesus. Ou que se afastem. E por fim, os relacionamentos são base na vida da igreja. A forma como nós estamos com as pessoas é vital. Como é que nós estamos com as pessoas? Como é que nós estamos? Estamos com as pessoas só por interesse? E às vezes fazemos isso sem perceber. Lembra da parábola do filho pródigo? Enquanto ele tinha dinheiro lá, o filho mais novo, enquanto ele tinha dinheiro, tinha o quê? Tinha gente ao redor. A hora que ele falou, olha, acabou o dinheiro, gente. Pau. Quem ficou com ele? Os porcos. Pelo menos ele não passava frio à noite. Estava lá com os porcos e comia as bolotas dos porcos. Paulo orienta Timóteo sobre várias coisas. Cuidado com os mais novos, cuida deles. Cuidado com os mais velhos, cuida deles. As viúvas, cuida dessas mulheres, que naquela época, especialmente naquela cultura, as viúvas sozinhas eram levadas a mendigar, então tinham que cuidar delas. Fala dos pastores e presbíteros, e como lidar com os pastores, presbíteros, anciãos. Ou seja, se alguém fala alguma coisa, tem que ser revista 2 vezes, tem que ser com outro tipo de cuidado. Os senhores e escravos, poderíamos trazer hoje para a nossa cultura, empregados e patrões, como que nós temos essa relação hoje. Fala sobre o dinheiro, o amor ao dinheiro, e fala sobre quem tem muito dinheiro, os ricos. E vamos ver, a Bíblia não diz que ser rico é pecado, não. Abraão era milionário, José era milionário. Paulo também tinha uma condição muito boa. Aliás, muitas mulheres gregas ricas foram aquelas que bancaram o ministério dos apóstolos no primeiro século lá. Ok? Então, ter dinheiro é bênção, desde que o dinheiro não seja o seu Deus e desde que o dinheiro não determine o caminho para onde você está indo. Eu conheço muita gente que tem muito dinheiro, que investe em missões, que sustenta a obra missionária, que ajuda pessoas e tal, e que produz, e que trabalha, e vive bem, e viaja, e come bem e tal, não tem problema com isso, mas o dinheiro não é o seu Deus. Ele vai falar sobre isso. Liderança cristã pressupõe que as pessoas sejam como Jesus. Jesus estava nas festas, ele comia, ele bebia, ele estava a se alegrar, era até criticado pelos fariseus. Era até criticado. Mas Jesus também fazia o quê? Com as pessoas que estavam mal. Quando chegou lá e viu toda a gente a chorar lá no túmulo de Lázaro, toda a gente a chorar, Jesus fez o quê? Jesus chorou também.
Então, que nós tenhamos a sensibilidade de sorrir, de nos alegrarmos com aqueles que estão felizes e de nós podermos chorar com aqueles que estão tristes. Nós somos chamados para fazermos discípulos. Quem não está disposto a se submeter à ordem do Senhor Jesus, quem não está disposto a aceitar a liderança do Senhor Jesus, em nome de Jesus, precisa rever os seus princípios hoje. Precisamos ver, nós não estamos aqui por acaso. Deus não nos chamou por acaso. Vamos verificar e vamos corrigir as motivações do nosso coração. Do rico ao pobre, do empregado ao patrão, do crente verdadeiro àquele que está a viver uma falsa doutrina. Ficou claro aqui que nós precisamos rever isso. Liderança e relacionamentos. Precisamos de líderes e de relacionamentos. Líderes que têm a sua base aonde? Aonde? Na palavra de Deus. Então, quando você tiver algum líder que pregue a palavra de Deus, respeita, valoriza, inspire-se e busque essa liderança. A outra questão, preparo constante. Timóteo foi exortado a se preparar. Vamos nos preparar, vamos estudar mais. Ah, mas eu já conheço da palavra. Nunca é suficiente. É tão bom quando a gente se reúne para estudar a Bíblia. E que o estudo bíblico não seja só no domingo de manhã. Que tenhamos estudo bíblico em outros momentos. Estudar a palavra. E por fim, vida com relacionamentos saudáveis. Gente, é difícil. É mais fácil cortar. Mas Jesus manda aproximar. E a palavra de Deus diz, enquanto estiver em vós, enquanto depender de você, tende paz com todos os homens. Eu sei que nem sempre depende. Nem sempre depende da gente. Mas enquanto depender, busquemos essa paz. E quando não depender, entrega nas mãos do Senhor. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus agir. Que possamos aceitar o desafio da liderança, valorizar a liderança que temos, que possamos buscar a palavra do nosso Deus sempre e que possamos viver relacionamentos saudáveis. Vamos ficar em pé nesse momento e vamos cantar esta última canção, sabendo que o nosso Deus está presente neste lugar. Louvemos ao Senhor. Toda a justiça vem de ti e todo amor vem de ti e toda a bênção vem de ti. Então toca em mim, toca em mim. Toda a verdade vem de ti, a vida eterna vem de ti, o perdão e a compaixão são obra da tua mão. Então toca em mim, toca em mim. Senhor, eu quero viver para a tua glória. Senhor, eu quero para sempre fazer o teu querer.
Toda a justiça vem de ti. Todo amor vem de ti. E toda a bênção vem de ti. Então toca em mim. Toca em mim. Toda a verdade vem de ti. A vida eterna vem de ti. O perdão e a compaixão são obra da tua mão. Então toca em mim, toca em mim. Senhor, eu quero viver para a tua glória. Senhor, eu quero para sempre fazer o teu querer. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero viver para a tua glória. Senhor, eu quero para sempre fazer o teu querer. Que venha até nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Venha até nós o teu reino, que seja feita a tua vontade. A ti cantamos aleluia, a ti cantamos aleluia. Venha até nós o teu reino, seja feita a tua vontade. A ti cantamos aleluia, a ti cantamos aleluia. Toda a verdade vem de ti. A vida eterna vem de ti. O perdão e a compaixão são obra da tua mão. Então toca em mim, toca em mim. Senhor, eu quero viver para a tua glória. Senhor, eu quero para sempre fazer o teu querer. Senhor, eu quero viver para a tua glória. Senhor, eu quero para sempre fazer o teu querer. Venha até nós o teu reino e seja feita a tua vontade. A ti cantamos aleluia, a ti cantamos aleluia. Venha até nós o teu reino e seja feita a tua vontade. A ti cantamos aleluia, a ti cantamos aleluia. Senhor, eu quero viver para a tua glória. Senhor, eu quero para sempre fazer o teu querer. Senhor, eu quero viver para a tua glória. Senhor, eu quero
sempre fazer o teu querer. Amém. E que